Fala, meu caro, tudo Tudo certo? na paz, irmão. Tudo Que tranquilidade. bom, cara. Consegue me ouvir bem aí? Tô te ouvindo bem. Beleza. Cara, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Prazer enorme falar contigo. É, Eu tenho feito esse trabalho aqui, tentando vir aí semanalmente bater um papo com a turma para a gente falar sobre segurança, para a gente falar sobre os assuntos nos quais a gente está inserido, onde a gente tem muito pouco espaço para falar, né? E a Certeza. gente tem que usar essas ferramentas aqui para poder dar voz, poder discutir, falar das coisas como elas realmente são. E, pô, ninguém melhor do que você aí na ponta da lança para a gente bater um papo, trocar uma ideia, um papo reto aqui, falar do que tem que ser dito, da forma como tem que ser falado, com responsabilidade, né? Com os cuidados, porque somos servidores públicos. Mas vamos bater um papo reto aqui. Um prazer enorme falar contigo, meu amigo. Boa noite. Valeu, Fred. Obrigado, irmão, pelo convite. Parabéns também pelo trabalho que você tem feito aí na rede social. Com certeza, essa possibilidade que a gente tem hoje de romper essa bolha, que era uma bolha muito mo- é, monopolizada pelas grandes mídias, com certeza favorece a nossa atividade policial e enriquece as pessoas que querem conhecer de fato o que nós fazemos, porque a gente vai transmitir verdades vividas por quem está lá na ponta da lança, né? Quem está na trincheira realmente, quem está fazendo o trabalho de segurança pública. Então não são pseudos especialistas falando daquilo que desconhecem ou que leram em um livro, são pessoas que vivem de fato esse sacerdócio de servir, de proteger e de fazer a segurança pública. Então, irmão, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição, vamos conversar, jogar a conversa fora aí. É isso aí, perfeito, meu irmão. A gente vai falar aqui bastante sobre guerra irregular, cara, a questão da situação dos conflitos mesmo, dos conflitos urbanos, aquela situação que a gente vivencia e que as pessoas chamam por outros nomes, né? Mas para quem não te conhece, cara, eu queria que você fizesse uma contextualização rápida aí da sua trajetória. Quem é Douglas Piton e como é que você foi parar onde você está? Contextualiza para a galera aí, resumidamente, para a galera saber como que se criou essa máquina de guerra aí de hoje. Irmão, Douglas Piton é solteropolitano, né? Nasci no dia 3 de janeiro de 1981, tenho 43 anos, me formei em Direito, iniciei essa atividade lá em idos de 2000, quando eu ingressei nas Forças Armadas. Eu fui oficial temporário por 8 anos no Exército Brasileiro. Em 2009, eu ingressei na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, permaneci por alguns anos, quase 7 anos na Polícia do Rio. Fiz o concurso para policial civil da Bahia, para investigador da Polícia Civil da Bahia em 2013. Ingressei na atividade da Polícia Civil aqui em 2016 e desde então eu estou na coordenação de operações e recursos especiais, né? De 4 anos para cá eu sou coordenador de operações lá e essa é um pouco da minha trajetória, né? Eu rodei um pouco até chegar aqui. Quanto tempo você ficou no Rio, cara? Fiquei 7 anos mais ou menos. Cara, que massa. Experiência boa, né? No Rio de Janeiro eu tive a oportunidade porque eu passei 2 meses na segunda OPP do 4º Batalhão. Era uma OPP responsável pelo Morro da Mineira, Querosene, né? Próximo ali ao Falete Fogueteiro, próximo à Tijuca. E depois desses 2 meses eu fui para o Batalhão de Choque, onde eu permaneci até o meu último dia como policial militar no Rio. Então, enquanto membro do Batalhão de Choque, eu participei aí da implementação do Grupo Tático de Ação Rápida, do GETAC, que atualmente hoje é denominado lá como Patamo, as equipes de Patamo. E juntamente com o BOP nós realizamos aí, muito possivelmente, talvez todas as pacificações depois ali do Complexo do Alemão. Eu tive a oportunidade de participar, né? Então eu conheço um pouco da história da inserção das unidades de polícia pacificadora nesses morros carioca, inclusive o porquê que muito possivelmente elas não deram certo como elas deveriam dar. Exato, cara. Pô, e a experiência, eu acho que essa experiência aí que você teve no Rio, ela te ajuda demais, né, cara, a enfrentar essa situação que vocês estão vivendo aí hoje na Bahia. A gente vai até falar disso aí, eu vou abrir para você falar, porque eu quero ouvir de você como que tá realmente essa questão das organizações aí na Bahia. Mas eu queria só fazer um paralelo para a galera entender aqui um pouco mais, que quando eu postei ali o banner da live sobre guerra irregular,
gera muita dúvida, né, do que é, para quem não é do meio ali, fica um pouco confuso. Então, eu vou tentar fazer uma explanação aqui em linhas gerais. Você fica à vontade para me interromper, para complementar aí, meu irmão. Com certeza, irmão. Para a galera tentar entender, as polícias elas foram criadas para trabalhar no ambiente de segurança pública. O que é segurança pública? É um ambiente de ordem, de ordem. Então a polícia ela é uma instituição criada para manter a ordem, para garantir ali o que o cidadão tem ali os seus direitos, os seus deveres e que isso seja preservado e a sociedade viva de maneira harmônica e organizada. De outro lado, do outro lado, que não condiz com a segurança pública, a gente tem a guerra, que são os conflitos ali entre estados, entre países, conflitos bélicos, que são estratégias ali para conquista de território, para conquista de espaço, e ali a gente tem os cenários de guerra. E num terceiro flanco, a gente tem o que a gente chama de guerra irregular, que são os conflitos assimétricos, são forças diferentes. É guerra que não é guerra, né? Como costuma se dizer. A gente tem uma dificuldade de nominar isso como guerra. Então, são conflitos que acontecem, a exemplo dos casos de guerrilha, de sabotagem, de terrorismo. Tudo isso são exemplos de guerras assimétricas. E é o que nós vivemos hoje. De onde nós estamos de um lado, a polícia está de um lado, e do outro lado, as organizações criminosas, sejam elas facções, milícias, e a gente vive aí esse conflito sem normas, sem estratégia. A gente luta muitas vezes sem ver com o que está lutando, combate sem saber a quem está combatendo e onde as regras só valem para um lado. É como se estivéssemos jogando um jogo de futebol e o VAR só valesse para um lado, do outro lado não. Então é uma situação totalmente injusta, totalmente disforme e que é o cenário que a gente vive hoje. E é isso, em linhas gerais, uma maneira rasa para a galera entender o que a gente chama e denomina de guerra irregular. Gostaria de Perfeito, irmão. Quer Perfeito. fazer uma complementação aí nesse sentido? Na complementação aqui a gente tem um doutrinador, né? Que é o mestre Alexandre Visacro, que fala muito sobre a guerra irregular. E quem tiver um pouco mais de dúvida e quiser se aprofundar nesse assunto, busca aí os vídeos de Visacro, porque com certeza eles são muito elucidativos quanto a essa perspectiva em relação à diferença, né, da guerra regular e da guerra irregular. E você foi muito preciso porque você já fez um contraponto, que é dizer o que é a guerra regular e também trazer o contraponto do que seria a guerra irregular. E muitas vezes as pessoas falam simplesmente de guerra regular e quem não conhece, quem está nessa nossa atividade, quem não está nessa nossa atividade, desconhece um pouco do que seria a guerra regular. Então, perfeito, irmão. Não tenho nada para É acrescentar. isso aí. Inclusive, tem um dos livros dele, se chama exatamente Guerra Irregular, e Exatamente. descreve e fala muito bem isso aí de maneira técnica, né? Maneira mais profunda. Meu irmão, eu queria que você expusesse para a gente entender um pouco mais. A gente que acompanha só pela mídia, pelo que eu tenho acompanhado, tá? Eu quero ouvir de você para ver se é uma visão distorcida do que eu tenho notado. Que tem havido a Bahia ela está caminhando para um lado muito parecido com o Rio de Janeiro. É a visão que nós temos daqui. Em termos de aparelhamento de organizações criminosas, de domínio de território, algumas regiões com barricadas. Então, a gente tem notado uma aproximação muito grande de cenário. Não estou fazendo um comparativo porque são grandezas diferentes. Rio de Janeiro é um histórico ali de décadas, né, de domínio do crime organizado, mas a gente tem percebido uma evolução muito grande aí na Bahia por parte das notícias, do trabalho dos colegas que a gente conversa muito com o pessoal da Bahia. Eu queria ouvir de você aí como que está hoje o cenário das organizações criminosas na Bahia, em termos ali, falando diretamente, facções, milícias, como é que está o cenário aí de Salvador e Bahia, de uma forma geral, meu irmão? Beleza, irmão. Primeiro é importante a gente ter seu comentário a respeito do crime, né? O crime, ele é um fenômeno inextinguível. Enquanto existir sociedade, vai existir o crime. O que a gente quer, enquanto segurança pública, é que a gente tenha um crime aceitável, dentro de uma perspectiva aceitável. É o que não acontece hoje. Na Bahia, há alguns anos atrás, nós tínhamos uma média de 29. Há quem diga que seriam 22, outros estudiosos aí 29. Na minha perspectiva também seriam 29 facções pulverizadas em um estado de dimensão territorial continental. São 417 municípios. Eu atendo ocorrência, por exemplo, saindo de Salvador,
e caminhando mais de 1.300 quilômetros até chegar a uma cidade sem ter que sair da Bahia. Então, é um espaço territorial gigantesco. E existiam 29 facções atuando nesse espaço territorial. E a gente sabe, logicamente, que para você começar a fortalecer essas facções, você tem que juntar. Enquanto elas estavam pulverizadas, elas não tinham uma logística talvez mais aparelhada, elas não tinham uma doutrina de atuação dentro daquelas áreas conflagradas. Então, a atuação da polícia, ela era mais efetiva, né, naquele espaço geográfico de atuação de polícia de bairro, de polícias convencionais, daquela patrulha ordinária. Ela conseguia conter aquela criminalidade porque ela era bem pulverizada e ela era bem localizada. O que acontece é que de 10 anos para cá, a gente vê um incremento de duas facções criminosas que já tem um, um caminho no Brasil, uma do Rio de Janeiro, que é o Comando Vermelho, e a outra de São Paulo, que é o primeiro comando da capital, que é o PCC, que vem para a Bahia tentando unir essas facções criminosas, implementando nessa união a sua ideologia e a sua característica de domínio de território, por exemplo, Comando Vermelho com aquela característica de querer dominar o território, de querer implementar uma ideologia, né, específica daqueles camaradas de serem mais aguerridos, de irem mais para a luta, de irem mais para o enfrentamento, para manter aquele espaço territorial sobre o domínio deles e dentro daquele espaço territorial eles explorarem da maneira como eles gostariam de explorar. Aí o cara lá no Rio de Janeiro ele faz o baile funk e aqui na Bahia ele faz o paredão. Mas é bem similar o tipo de atividade que eles exercem aqui. E por outro lado, o PCC, com a característica mais empresarial, e eu não gosto nem de utilizar mais para as pessoas entenderem, porque o grande empresário ele quer lucro sem risco, então o PCC vem com essa perspectiva, mas tenta juntar algumas facções para dominar algumas áreas. E há uma guerra entre essas duas facções para domínio de territórios. Então, o PCC querendo preservar as áreas que eles atuam, porque eles juntaram algumas pequenas facções, inclusive por estratégia deles, eles não, em vários casos, eles não permitem que aquelas áreas conflagradas elas coloquem a pichação PCC. Ele quer que o camarada continue com a sigla que ele criou, por exemplo, Bonde do Maluco, por exemplo, Tropa do Ajeita, Tropa do Urso, porque ele não quer canalizar as ações para o PCC. Em contrapartida, o Comando Vermelho não. O Comando Vermelho ele quer unir todo mundo e quer que todo mundo diga que de fato é Comando Vermelho. Mas há um enfrentamento dessas duas facções para monopolizar os territórios. E no meio disso tudo, existem dois entes da sociedade. A própria sociedade, que muitas vezes ela está conflagrada nessas áreas, né, sendo explorada, sendo oprimida, sendo obrigada a adotar algumas condutas que ela, muitas vezes, ela não adotaria se não fosse aquela opressão do tráfico de drogas. E a polícia tendo que ser o balizador, né, da segurança entre essas duas facções. Então, a perspectiva hoje, talvez, de um aumento significativo dos enfrentamentos entre essas duas facções e entre a polícia e essas facções é por conta dessa perspectiva de unir, né, as facções que eram bem pulverizadas e você tem um cenário hoje realmente muito diferente do que você tinha aí há 10 anos atrás. Essa é uma realidade que a gente vive hoje. As facções hoje no estado da Bahia, elas elas têm se fortalecido com o empoderamento bélico, né? Então o cara ele quer manter aquele território, para ele conseguir manter aquele território, ele tem que montar uma estrutura capaz de preservar aquele espaço e não permitir que as pessoas entrem ali sem o controle dele. Aí começa o que na segurança a gente chama de controle perimetral, mas que para eles seria barricadas. Então, quando o camarada ele começa a fazer barricadas para impedir o acesso das pessoas àquela comunidade, ele está querendo controlar quem entra e quem sai. E o empoderamento bélico daquelas facções. Aí o cara começa a buscar ex-militares, acontece muito, né? Pessoas que têm algum tipo de conhecimento com arma de fogo, pessoas que têm conhecimento com algum tipo de tática de guerrilha, para
se fortalecer e dar os enfrentamentos necessários para preservar o território. Então, os enfrentamentos eles têm aumentado muito por conta dessa característica que hoje a gente encontra aqui no estado da Bahia. Perfeito, cara. E assim, é uma tendência que não tem muito o que fazer. Eu até gravei um vídeo esses dias aí acerca do. Não foi nenhum vídeo, foi um corte do podcast do Glauber, que o pessoal, que ele me questionou a respeito da questão do aumento da letalidade policial, né? E eu falei, é reflexo disso que você acabou de explicar, muito bem explicado. Os caras estão se aparelhando, estão se equipando, estão dominando o território. Com o domínio de território, eles conseguem se organizar, eles têm mais tempo para trabalhar, né? Eles têm tempo ali de organizar, de fazer negócio, de estocar droga, de guardar equipamentos roubados, dominam os serviços, né? Da mesma forma, eles vão se fortalecendo economicamente, que é o que eles precisam para ter a continuidade, para continuar progredindo. E aí, toda vez que a polícia for ter que agir, for ter que intervir num cenário desse, de vagabundos cada vez mais armados, vai haver os confrontos e vai haver a letalidade, vai haver um aumento no número de mortos e que continue sendo do lado de lá. Mas essa questão do aumento da letalidade está totalmente ligada a isso que você falou. Não aumentou, os policiais não se tornaram mais violentos, a forma de atuação da polícia não mudou. A polícia vem se desenvolvendo, vem treinando, né? As unidades especializadas, como você coordena aí, eu também coordeno uma aqui no estado, são cada vez mais especializadas, mas a forma de atuação é a mesma. Só que do lado de lá, o poderio bélico aumentou muito. O cenário é outro. Você acabou de fazer um paralelo aí de 10 anos atrás. 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu faço um paralelo de que era difícil encontrar arma de fogo por aqui. Hoje em dia, fuzil toda hora você deve encontrar por aí na Bahia. Então, assim, é outro cenário, os números vão aumentar e é uma tendência, né? Principalmente considerando todo o cenário que nós temos atual aí, político, de judiciário, de interpretações judiciais cada vez mais favoráveis, né? Mais complacentes ali, que torna tudo muito estimulante para quem está nesse mundo, né? A gente não vê nada que os faça desanimar. Cara, recentemente você passou um período no México, né? Você fez Isso. um intercâmbio com o pessoal. Eu queria que você pudesse falar um pouco do que você viu lá, do que você participou. Eu sei que você teve algumas ações de campo com as polícias de lá. O que você viu e qual o paralelo que você faz aí, que você consegue fazer para a gente fazer um comparativo do que eles vivem lá relacionado aos cartéis, né, que já estão ali há décadas, dominam ali todo o território, com o que a gente vive hoje no Brasil e até dentro da sua realidade. Irmão, excelente pergunta. Vamos lá. O PCC, durante muito tempo, ele foi um problema de uma capital. Tanto é que era o primeiro comando da capital. Com o tempo, ele passou a ser um problema de Estado, passou a ser um problema de país, e hoje ele é um problema internacional. Porque em números, até onde eu estudei, o PCC deve ter em torno de mais 1.600 integrantes no exterior, só no exterior. Então, é um problema sul-americano e um problema internacional, o PCC. É um monstro que tem se fortalecido e Visacro ele traz uma perspectiva da insurgência criminal. A insurgência criminal ela é para e passo com as características dos integrantes do PCC. E quando eu cheguei no México, eu comecei a entender um pouco da atuação dos cartéis naquele território mexicano, com uma característica bem parecida do cartel de Sinaloa e o cartel de Juárez, com o que o PCC está fazendo no Brasil, eu me arvoro a dizer hoje que muito possivelmente em um futuro bem breve o PCC ele já tem todas as características de um cartel, porque ele tem uma atuação bem forte no território nacional, ele tem uma possibilidade de intercâmbio sem barreiras e sem enfrentamento fora do território nacional e as influências que estão fora desse espectro de perspectiva criminal. Porque qual é a nossa perspectiva criminal? A nossa perspectiva criminal é aquele camarada que está dentro da área conflagrada, segurando um fuzil e dando um tiro contra a gente. Essa é a perspectiva da sociedade. Se a gente fala assim, um criminoso, o cara, muito possivelmente quem está assistindo a live aqui, se eu falar, porra, construa na sua mente a característica do criminoso. Aquele camarada
daniano, né? Aquele cara que tem aquela cara de criminoso, aquela característica de criminoso, aquele cara bruto que segura a arma e que é hostil. Muito possivelmente as pessoas, né, colocaram isso, né, no seu imaginário. Mas a gente tem que sair desse espectro. Esse espectro criminal que o PCC já atua, ele vai em uma esfera que é uma esfera além daquilo que a gente imagina, né? A esfera política, a esfera jurídica, a esfera, né, além daquilo que a gente consegue, inclusive, aqui discorrer. Então, é uma característica bem forte de cartel. Quando o cara faz, né, quando o cara cria um módulo específico para atendimento dos seus entes, então você pega uma equipe ali jurídica para trabalhar especificamente na atuação daqueles entes, você já está começando a criar ali uma perspectiva diferente, né, daquele criminoso comum. Quando você começa a entender, por exemplo, que os líderes do PCC em São Paulo e espalhado aqui no território nacional, na casa que esse cara dorme, na casa que esse cara mora, ele tem que ter uma quantia de dinheiro e ele tem que ter um sistema de CFTV que filma a casa toda e que grava aquilo na nuvem. Ele já tem uma perspectiva do seguinte: rapaz, você tem que estar nesse ambiente aqui porque se alguém entrar para te matar, se alguém entrar para fazer alguma coisa, a gente vai ter alguma coisa filmada, a gente vai ter uma condição de ir atrás. Então, no México, eu pude fazer esse paralelo do que acontece no Brasil, mais especificamente em relação ao PCC, e pude perceber que se a gente não tiver uma atuação em amplo espectro, porque esse problema ele não vai ser resolvido pela polícia. A polícia não vai resolver o problema de segurança pública. Somos nós, operadores de segurança pública, aqueles camaradas que são a ponta da lança. Vamos nesses territórios conflagrados para dar os enfrentamentos necessários para permitir que as pessoas que estão ali tenham os seus direitos preservados. Mas essa guerra que a gente tem, esse embate que a gente tem duro diariamente, ele não resolve o problema de segurança pública. A gente, em algum momento, a gente vai sair dali, né? E aquela senhora que mora na palafita, ela vai continuar tendo o dejeto dela passando na porta da casa dela. Ela vai continuar numa comunidade que não tem iluminação. Ela vai continuar numa comunidade que o atendimento médico é precário, que a educação é precária, que ela não tem direito ao lazer. Então, nesse espaço propício à criminalidade, é que o criminoso vai estar. Então, se a gente não pensar nessa perspectiva e ficar batendo na tecla de que é polícia, é polícia, é polícia, a gente não vai para lugar nenhum. Nós, de fato, somos importantes nesse processo porque alguém tem que fazer o que as outras pessoas não querem fazer. Muita gente me pergunta: rapaz, você gosta de enxugar gelo? Adoro enxugar gelo, porque precisa alguém enxugar o gelo. Imagine que se a gente não estivesse enxugando esse gelo, em que causas nós estaríamos inseridos. É só lembrar, por exemplo, aqui na Bahia, quem estiver assistindo a live vai se recordar, quem for dessa época, a gente teve a primeira greve da PM aqui em 2001. A primeira greve da PM de 2001, que todo mundo parou, a polícia realmente toda parou, a cidade virou de cabeça para baixo, foi um caos. Invadiram o shopping, invadiram o hospital, depredaram tudo. As pessoas estavam com medo desses marginais invadirem as suas casas. Tinha gente colocando porta de contraponto dentro de casa, para não ter invasão. Simplesmente porque a polícia parou de fazer o trabalho dela. Então, a gente enxuga gelo para que esse caos ele não se instale na sociedade. Agora, resolver esse problema não é a polícia que resolve. E o que eu trouxe de maior ensinamento do México para cá foi essa perspectiva, que a gente tem que enxergar esse ambiente que a gente está em amplo espectro. A gente tem que mudar aquela perspectiva que a gente tem do criminoso, que o criminoso não é aquele camarada de característica feudaniana, não é somente ele, né? O criminoso, ele tem talvez aí algumas perspectivas. Tem o criminoso que está na favela segurando o fuzil que vai atirar contra a gente. Mas tem o criminoso também que está financiando aquela zorra acontecer do lado de lá. O cara que consome a droga, ele está, de alguma maneira, financiando aquela prática. O cara que lava o dinheiro do tráfico com algum benefício próprio, ele também é criminoso. Talvez de maior monta do que daquele camarada que está dentro daquela área conflagrada. A gente viu recentemente
um cara que fazia parte do PCC, que decidiu fazer uma delação premiada e começou a falar o que sabia, mataram ele no aeroporto mais movimentado do país, irmão. E deram um tiro de fuzil no cara. E não foi de madrugada, não. Foi de noite movimentado, o aeroporto movimentado e é para aquilo ali, essa ação denota realmente que esse grupo criminoso ele não tem nenhum respeito pelo Estado, muito menos pelas pessoas que compõem o Estado. Então, se a gente não tiver uma resposta, e aqui eu já faço um adendo importante pela atuação muito enérgica da Polícia de São Paulo em relação a esse evento. Uma característica que eu tenho percebido do secretário, que é meu amigo, Derrite, e do próprio governador de São Paulo, de não dar trégua para vagabundo, de não dar trégua para marginalidade. Tanto é que a resposta ela foi dada, está sendo dada à altura, as pessoas estão sendo localizadas e eles estão resolvendo o problema pontual desse caso. Agora, a ação dos caras de fazer, irmão, é uma ação de a gente refletir. Porque se eles tiveram a audácia de fazer aquilo naquela condição, é porque realmente talvez a gente ainda não enxergue eles dessa perspectiva, mas eles já se enxerguem como uma grande máfia, como um grande cartel que tem a condição de manipular o Estado, de manipular o poder a seu favor e fazer com que as coisas aconteçam sem que eles sejam atingidos. Porque muitas vezes a gente atinge quem está na soleira, né? O chão de fábrica, aquele camarada que está na favela impondo o seu poder territorial ali. Mas o que está além disso, a gente talvez não consiga atingir como a gente gostaria. E está aí uma importância muito grande da nossa polícia, que é a Polícia Civil, que é uma polícia investigativa, que tem essa característica e que tem que ter autonomia de atuação para atingir esse topo, né? Então a gente precisa ter uma polícia judiciária fortalecida. A gente precisa ter uma polícia judiciária atuante para que a gente não fique na na iminência de atuação direta com essa criminalidade sem resolver o problema que está lá em cima. Então, no México, foi intercâmbio, acho que até extrapolei demais falando, né? Mas Fique à no vontade, México, meu irmão. no México foi intercâmbio, né, das forças especiais que foram convidadas para lá. Ele teve dois momentos, um momento a parte de integração de doutrina. Então, assim, cada unidade apresentou a sua doutrina, a gente teve a possibilidade de discutir, foi grande, foi muito enriquecedor, né? A gente pôde apresentar o que a gente faz no Brasil e, assim, o feedback que a gente tem realmente das outras unidades de forças especiais é que eles respeitam muito o que a gente faz por conta dos enfrentamentos que a gente tem, porque não é qualquer polícia do mundo que faz o que a gente faz, né? E tem a quantidade de enfrentamento que a gente tem. E a outra fase foi a fase de operações. Foi aí que eu senti realmente o quanto a força do cartel impõe um poder paralelo naquele território. Então, eu tive a possibilidade de fazer dois patrulhamentos aéreos na cidade de Juárez, que faz fronteira com El Paso, nos Estados Unidos, e é uma fronteira aberta, uma parte dela é murada, que Trump murou, outra parte é fronteira aberta, inclusive é onde mais passam imigrantes ilegais para o lado americano. E durante os patrulhamentos aéreos, que eram concomitantes com os patrulhamentos terrestres, a cidade estava vazia, pô, esvaziava. Não tinha ninguém. Os comércios fechados, ninguém na rua. Se alguém tiver curiosidade, é só entrar nos meus stories aí que tem um vídeo eu filmando. Até algumas pessoas comentaram no direct, rapaz, é cidade fantasma, não tem ninguém. Realmente, a perspectiva era essa, que era a cidade fantasma. Então, o poder do cartel na cidade do México é assustador, né? Irmão, pô, excelente sua ilustração, gostei. Eu queria muito ouvir mesmo, porque eu também estudo muito a questão de segurança fora do país. Eu já fiz alguns cursos fora, né? Conheço algumas realidades, mas no México realmente eu nunca fui a trabalho, nunca estudei essa temática, eu não tive essa experiência que você teve. E eu concordo perfeitamente com a sua leitura a respeito da facção de São Paulo. Eu acho que eles já sim atingiram um caráter de máfia, né? Eu dou aula de organização criminosa na academia e a gente faz a diferenciação de organização criminosa para máfia. E eles sim atingiram, eu acredito que sejam a única organização criminosa no Brasil, a única facção que tem realmente os requisitos ali de máfia, de conexões internacionais,
E você fez uma leitura muito boa, cara. Aquela ação, embora tenha sido apenas mais um homicídio, ela demonstra sim que eles já se sentem dessa forma. Eles já se impõem, eles já não mais agem apenas na clandestinidade, na obscuridade, né? Porque lá, a questão que você fez um paralelo com o Comando Vermelho, que tem o domínio territorial, o PCC não exerce esse tipo de atividade. Então, dá-se uma sensação de que ele, às vezes, nem está presente, né? Então, tanto é que a primeira vez que ele foi reconhecido foi em 2006, quando houveram aqueles ataques. Então, a gente vê uma mudança de postura e realmente uma presença ali forte, assumindo um caráter muito semelhante aos dos cartéis mesmo, dos narcotraficantes ali do México. Você falou da sua. Eu queria te fazer uma pergunta, até curiosidade minha. Eu não sei se você teve essa perspectiva e se deu tempo. Você conseguiu notar alguma coisa referente à questão legal, se o México, em decorrência dessa luta com os cartéis de muitos anos, tem alguma forma ali diferente de atuação, algum respaldo diferente para os policiais, que eles atuem de maneira diferente? Se o Estado ali enxerga esse cenário de guerra contra esses grupos, ou é como o nosso que fica tapando os olhos e fingindo que é só mais uma questão de segurança pública e empurrando na polícia a responsabilidade de acabar com um problema desse que está inserido até o talo em todas as camadas, em todos os poderes. Você conseguiu notar? Se não tiver tido essa oportunidade, também não é. Curiosidade minha. Você percebeu uma visão, um arcabouço legal, algum incentivo, algum tipo de proteção para os policiais? Irmão, é mais complexo do que a gente imagina. Então, por exemplo, eu estava na Polícia Nacional, né? E a Polícia Nacional, ela não se comunica com a Polícia Municipal, porque a própria Polícia Nacional fala que a Polícia Municipal ela é toda corrompida, ela é toda do cartel. A gente parou em alguns momentos para fazer algumas refeições, principalmente na Cidade Juárez, e Cidade Juárez é a pior cidade do México, é como se fosse faixa de Gaza realmente, e a gente esperava a Polícia Municipal sair de dentro do estabelecimento para a gente poder entrar, então não se tinha nem um Comunicação, contato né? olho no olho, não. Quando a gente fez uma travessia, a gente saiu. Voltou, voltou, Voltou. voltou, voltou. Pronto. Chihuahua é o estado onde eu estava, mas a capital também é Chihuahua. Então a gente saiu de Chihuahua e, observe, a gente saiu em comboio, viatura padronizada, os blindados, aquele comboio robusto deles, né? Porque não sai num comboio pequeno, é um comboio realmente robusto. E a gente, na estrada, a gente foi abordado pelo Exército. E o Exército pediu identificação dos chefes, querendo saber porque a gente estava fazendo a travessia de Chihuahua para Cidade Juárez. Então, é uma característica normal deles serem desconfiados de tudo. Porque há uma ação bem forte do Estado em conluio com o cartel. Durante muito tempo, alguns estados eles foram, eles tiveram os governadores que eram membros do cartel. Presidente do México, membro do cartel. Então, essa possibilidade de atuação hoje, talvez ela esteja muito ligada a quem esteja no poder do Estado naquele momento. Em Chihuahua, por exemplo, o governador é um camarada muito íntegro e é um cara que tem dado um enfrentamento muito forte aos cartéis. Inclusive, a escolta dele talvez ela só não se compare à escolta do presidente americano, mas é uma escolta robusta. A gente teve contato, inclusive a gente não pôde bater foto, não pôde fazer nada, porque o governador do estado de Chihuahua quis receber a gente no gabinete dele. Então, e é o cara que dá enfrentamento. E esse camarada que dá enfrentamento, ele tem dado uma liberdade muito grande de atuação em todos os aspectos, inclusive a parte de inteligência, e tem surtido o relativo efeito em alguns lugares. Mas é um problema que é um problema de Estado, irmão. É um problema de Estado. Porque há uma ingerência muito grande, de, de pessoas realmente em conluio com o cartel, porque são membros do cartel, né? Em Sinaloa é muito complexo, velho. Sinaloa é complexo demais.
Cidade Juárez tem um tipo de roupa que o cara usa que você já sabe que o cara é do cartel. A gente ficou, assim, uma coisa interessante, a gente ficou em um hotel que era um hotel que foi tomado pelo Estado porque era um hotel do cartel, lá em Cidade Juárez, né? E ele era todo cercado pela Guarda Nacional. E eu particularmente era estrangeiro, né? Eu utilizava os armamentos, mas terminava, a gente entregava na reserva. Quando a gente foi para a Cidade Juárez, aí o chefe da polícia me chamou e falou, velho, ó, no quarto você leva seu fuzil, leva sua arma, leva seu colete, leva seu cunhete de munição e fique pronto para a merda acontecer. Porque realmente lá é um lugar complexo. Mas eu acho, talvez respondendo a sua pergunta, é que vai estar muito relacionado com quem esteja no poder naquele momento de dar ou não respaldo. Em relação à legislação, eu não posso me debruçar sobre isso porque realmente eu não tenho esse conhecimento. Tá. Mas eu percebi pela conversa dos policiais, pelo comissário, pelo chefe da SWAT, que inclusive ficou um grande. Ele vai vir aqui na minha casa dia 14 de dezembro, ele está vindo para cá. É o comandante da SWAT de lá do México, né? Da Unidade de Operações Especiais, que eles denominam também SWAT lá. Não, que massa. Então, pela própria fala deles, é que realmente eles têm hoje um respaldo de atuação, porque o governador ele tem dado muita força, tem dado muito respaldo de logística, de atuação, de treinamento, tem feito um intercâmbio muito grande com os Estados Unidos, ele tem uma ligação boa com os Estados Unidos e tem fortalecido o regime de polícia naquele estado, especificamente de Chihuahua, porque é onde eu fui, onde eu conheci, onde eu tive a possibilidade de trocar um pouco de ideia com os policiais de lá. Ah, cara, que legal, cara. Aí eu vejo, eu faço até um comparativo nesse ponto, é até um pouco semelhante ao nosso país, né? Que você vai vendo ali uma diversidade de apoio e de atuação dos governos, que alguns estados ali, os órgãos de segurança pública, as polícias, ficam com determinado respaldo e outros totalmente largados ao léu ali, sofrendo, sem estrutura, sem apoio, sem nenhum tipo de segurança, né? A gente sempre tem o problema da questão legislativa, né? A gente fica amarrado ali na legislação, que ela vai ser sempre de âmbito federal, e a questão judicial, que também foge da nossa alçada. Não dá para a gente. Mas esse apoio do Estado, né, ele é extremamente importante, que seja para te dar estrutura, para te dar condições pessoal para fazer um enfrentamento desse de maneira efetiva, né? A gente vê dentro do Estado, dentro do país ali, até para não falar nem da minha realidade, nem da sua, por conta das nossas situações. A gente pode citar o exemplo do governo do estado de Goiás, né, que tem ali um governador que se impõe, não resido no estado de Goiás, então não posso falar com propriedade, mas a gente vê ali um posicionamento firme, né, e ouço colegas de lá elogiarem bastante ali o posicionamento e o reforço que eles sentem ali um apoio por parte do governador, e em outros estados a gente vê polícias sucateadas e os policiais aí lutando para sobreviver, para não morrer, para não sucumbir no meio de toda essa guerra, né, cara? E é muito, muito interessante te ouvir, cara. Eu gosto demais de olhar para fora, sabe? Eu acho que quando a gente sai do país, quando a gente tem a oportunidade de sair do país, de observar, o aprendizado é algo que não tem preço, é o que a gente chama de pensar fora da caixa, né? A gente Perfeito. discute segurança no Brasil olhando só para nós, só para os problemas. E outras pessoas ficam querendo vender receita de bolo. Ah, na Rússia fizeram isso, deu certo. Nos Estados Unidos, no estado tal, fez isso, deu certo. E acha que vai aplicar aqui e vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Mas quando você vai para um cenário desse, igual você teve no chão lá de fábrica, né? Eu tive em alguns estados dos Estados Unidos algumas vezes, fiz alguns cursos locais diferentes, estive em El Salvador no período anterior ao Bukele, que era o cenário ali já totalmente dominado pelas maras, pelas gangues. A gente vê a realidade, então fica muito mais fácil de você conseguir entender e conseguir enxergar possíveis saídas para nós, coisas que não se faz. A gente não olha para fora. Então, experiências como essa que você teve aí, eu vejo como riquíssimas e que possa se repetir, que possam haver outras oportunidades para outros colegas e principalmente os tomadores de decisão, né? Que os tomadores de decisão tenham essa amplitude de pensamento e de visão e vão até outros locais que já passaram pelo que a gente está passando para buscar saídas. Porque hoje a gente está vendo um crescimento do PCC.
muito forte, mas já tem país que vive isso há muitos anos, o exemplo do México, Colômbia ali, que já lida com situações como essa, mudam os nomes, muda ali o negócio, mas a forma de agir e principalmente a evolução desses grupos é sempre a mesma, cara. Exato. E aproveitando também esse raciocínio pensando em saídas de fora, nos Estados Unidos, cara, nas passagens que você teve lá de treinamento e tal, que mais eu tenho algumas observações referente à forma de atuação da polícia nos Estados Unidos e algumas coisas que me chamam a atenção. Eu queria ouvir de você ali, o que que você viu ali nessas idas, nesses eventos que você participou, no contato com os policiais ali, dos Estados Unidos para cá? O que que você vê ali de paralelo, que é algo que é muito diferente ou algo que você vê semelhante? Você já disse a questão de atuação, né? Quando eu fiz uns cursos que eu fiz no FBI, o pessoal, eu fiquei um bom tempo lá e os policiais sempre nos citavam como exemplo de atuação, porque é bem isso que você falou. Eles não fazem o que a gente faz. O que o policial do Brasil, o que o policial faz no Brasil é ato de heroísmo lá fora. Então eles não acreditam que a gente faz o que nós fazemos com os recursos que nós temos. Se você trouxer um policial norte-americano e soltar ele aqui, ele não vai sair da delegacia, ele não vai sair do quartel, porque ele não tem condições mínimas de trabalho. E nós fazemos isso porque a gente sabe que tem que ser feito. A gente enxuga o gelo, como você bem disse, porque se alguém não enxugar, ele vai derramar, ele vai entornar, vai encher e vai te atingir. Atinge a sociedade que você vive, mas atinge a você, a minha família. Então a gente é obrigado a fazer. Agora, olhando da sua perspectiva de lá, do que você viu lá, o que você consegue fazer um paralelo, alguma coisa que você acha que destoa, que é interessante, ou que você vê como muito diferente da realidade dos Estados Unidos para cá, em sede de atuação policial? Irmão, eu ouvi de um chefe da SWAT, talvez na primeira vez que eu tenha ido para os Estados Unidos, e como você disse, é importante que o policial ele tenha uma perspectiva diferente, né? O policial ele tem que buscar de fato conhecimento. Conhecimento, além de libertar a gente, ele coloca a gente em um patamar de igualdade quando a gente vai discutir com as pessoas que talvez achem que são as detentoras do conhecimento. Quando a gente busca esse conhecimento, né? Quando a gente sai dessa zona do ostracismo, porque é difícil para o policial estar naquela zona de guerra, estar vivendo essa nossa rotina que é muito intensa, é muito dura. As pessoas que vivem ao nosso lado sentem o reflexo dessa nossa rotina, né? Eu tenho um filho e a gente sabe o quanto os nossos filhos eles muitas vezes sofrem com ansiedade por medo de a gente não voltar para casa, porque sabe como é o tipo de enfrentamento que a gente tem na rua. Então, mesmo diante disso tudo que a gente enfrenta, a gente tem que parar em algum momento e buscar o conhecimento, porque esse conhecimento vai colocar a gente em um patamar de igualdade e a gente vai poder ir nos bancos escolares e falar a nossa verdade. E talvez aí a gente tenha a possibilidade de fazer com que a nossa verdade seja ouvida. E essa é talvez a primeira e a maior característica que eu vejo no policial americano. O policial americano, ele vive em busca da evolução do seu conhecimento. Ele escreve muito, ele cria muito doutrina baseado nas suas experiências. E eu ouvi de um chefe da polícia americana, da SWAT, se não me falha a memória, de Fort Worth, no Texas, que ele falou o seguinte: o Estado americano ele é sustentado em uma pirâmide, mas essa pirâmide ela tem um alicerce. Esse alicerce é a segurança. Se essa pirâmide ela não estiver bem alicerçada em uma segurança sólida, ela vai ser sempre bamba. Você não consegue ter uma condição boa de educação, uma condição boa de sociedade, se você tem um alicerce frágil. Então, para que você tenha uma sociedade que consiga fazer com que as pessoas respeitem as leis, as pessoas tenham os seus direitos preservados, que as pessoas consigam caminhar em uma sociedade que dê dignidade, você tem que ter um alicerce rígido. E quem alicerça a sociedade é a segurança, pô. Nada acontece se a gente não tiver uma segurança rígida. E tá aí, talvez, a principal característica de diferença, porque o americano, ele entende a segurança como a base de sustentação da sociedade. A gente ainda não enxerga assim. Talvez o primeiro corte de recurso que a gente tenha é na segurança. Eu já vi, eu já ouvi um camarada falar o seguinte: não precisa comprar colete não, precisa comprar computador. Então, quando o cara começa a mudar uma perspectiva de uma lógica, a gente tem uma sociedade frágil, a gente tem uma sociedade que não enxerga o seu alicerce fundamental, que é a segurança. Em contrapartida,
a gente vê o quanto o policial brasileiro ele é reconhecido pelo trabalho que ele exerce. E você foi muito cirúrgico quando você falou que o policial americano ele não faria aquilo que a gente faz. Ele só faz aquilo que a gente faz se ele tiver inserido em uma guerra regular. Porque quando a gente conta para ele o que a gente faz no nosso dia a dia, a gente faz uma intervenção, por exemplo, em uma área conflagrada, que é uma estrutura geográfica desordenada, uma área urbana, que vai começar em uma área urbana e vai terminar em uma área de mata, e você vai ter que fazer um patrulhamento rural, que dentro dessa área de mata o cara faz pontos de comandamento forte, faz áreas de acampamento, coloca ali um camarada em uma posição de espera de caçador, segurando o fuzil, esperando você entrar. O cara fala, rapaz, isso aí a gente só vê na guerra. Só quem consegue fazer uma intervenção nesse ambiente é a unidade de operações especiais, dos SEALs, dos Delta Force, os Ranger. A gente não faz isso. A gente muitas vezes trabalha dentro de um contexto de gerenciamento de crise. Que a gente Voltou. Manda bala, manda bala. a gente, a gente, além de atuar dentro desse cenário extremamente complexo, que para eles seria um cenário de guerra, a gente também atua dentro da perspectiva de unidade de SWAT, que é aquele gerir aquela crise, né, dar uma resposta especial do Estado àquele evento crítico ali, tendo as alternativas táticas. A gente tem essa capacidade também. Então, o cara, ele respeita muito o policial brasileiro, porque o policial brasileiro, ele vive imerso em uma guerra de fato irregular e em um enfrentamento cada vez mais intenso. Talvez por isso eu tenha me arvorado a escrever meu livro em inglês e lançar meu livro nos Estados Unidos. E eu lancei no receio de como seria recebido, porque o americano ele não gosta muito de ler leitura que não é dele, né? Ele é um Otimistamente. camarada que ele gosta de ler muito a porra dele lá. Tanto é que Clausewitz, o livro da guerra de Clausewitz, que é citado quase que 200 vezes lá por eles no estudo da guerra americana, é fora do normal, né? Porque eles não citariam. Então, quando eu fui lançar meu livro lá, o meu medo era realmente como seria a aceitação. E no primeiro dia, irmão, que eu lancei o livro lá no TTPOA, né? Que é uma associação do Texas que junta policiais uma vez por ano, no mês de abril, policiais do Texas todo, que trabalham nas unidades de SWAT, e eles fazem vários módulos. Então você pode participar de vários módulos. E é muito interessante. Eu publiquei lá no primeiro dia, se não me falha a memória, eu vendi 10 livros. Os 10 livros que eu vendi, os caras leram do dia para a noite. E no dia seguinte eu já vendi 100 e depois eu vendi todos em 3 dias. E os caras me pedindo para eu mandar mais para eles lá. E o feedback que eu tive era, rapaz, a gente não sabia de fato que vocês faziam isso aí como policiais no Brasil. A gente não tinha essa ideia. A gente só sabe quando o policial brasileiro vem e conta essa história. Então, acho que a diferença do americano para o brasileiro, primeiro, é a perspectiva em relação à sociedade, em relação ao Estado, com a segurança, a maneira como o brasileiro é visto. A gente muitas vezes olha para o quintal de nossa casa e acha que o quintal do vizinho é mais verde, e não é uma verdade. Eu costumo dizer sempre que o policial brasileiro ele é tão bem preparado, talvez até mais preparado do que os policiais dos países de primeiro mundo. Isso aqui é uma regra, porque a experiência que nós temos nos enfrentamentos nos coloca em um patamar realmente de diferente, né? A gente sai daquele método empírico para um método baseado nas experiências e nós estamos assim em igualdade com qualquer polícia do mundo, não vejo diferença nenhuma. A gente tem um pouco de diferença em relação, logicamente, à capacidade logística, né? A gente não tem a quantidade, por exemplo, de fábrica de arma que o americano tem. A gente não tem a possibilidade de ter o contato com as condições de munição balística que o americano tem. Né? A condição logística, tecnológica do americano é muito maior do que a nossa. Agora, a capacidade humana, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está num patamar, inclusive, até de superioridade. Mas a diferença, basicamente, é essa. A gente não é visto, a sociedade não enxerga a segurança pública como um, um alicerce fundamental, o próprio Estado não enxerga. A gente precisa, muitas vezes, pedir pelo amor de Deus para ter um armamento decente, para ter um equipamento decente.
para fazer o nosso trabalho, para dar os enfrentamentos necessários. E eu costumo dizer o seguinte, irmão, nós somos, de fato, máquinas de guerra. Aqui no Brasil, não tem como se falar de outra coisa que não seja formar o policial para o enfrentamento desse que ele tem diariamente, que não seja a formatação de uma máquina de guerra. E uma máquina de guerra que tem a capacidade de caminhar em dois mundos, no inferno e no paraíso. Né? A gente tem que saber caminhar no inferno, que é lá além das trincheiras, que somente nós vamos, porque outras pessoas não atravessam essa trincheira, não fazem a travessia do Vale da Sombra da Morte, não colocam a sua vida em risco na perspectiva de salvar outras pessoas, e a gente tem que caminhar no paraíso. A gente tem que ter a possibilidade de caminhar nos espaços normais, porque a gente tem a nossa família, a gente tem que estudar, a gente gosta também de se divertir em bons lugares. Então a gente vive essa dicotomia enquanto policial brasileiro, né? A gente vive muito na guerra, mas a gente tem que ter o espaço do nosso paraíso, porque eu acho que é essa mudança de característica do policial que vai fazer com que a gente chegue em um patamar que a gente espera chegar em um futuro mais próximo. Esses momentos aqui como os nossos, né, de tirar aquela característica do policial que é um cara burro, que é um cara ogro, que é um cara que não sabe o que fala, que vai lá para matar, destruir. E nós, essencialmente, que vivemos esses dois espaços, a gente não quer matar e a gente também não quer morrer. Muito bom seria, e eu falei isso outro dia numa faculdade aqui em Salvador, muito bom seria se eu, enquanto policial, não precisasse utilizar arma para fazer o meu trabalho. Seria o melhor dos mundos. Muito bom seria se eu não precisasse andar em uma viatura blindada para resolver os problemas que eu tenho que resolver no meu trabalho. Porque o advogado não precisa da arma, o juiz não precisa da arma, o promotor não precisa da arma. E o policial também gostaria de viver em um ambiente que não precisasse usar arma. Você falou de caminhar em alguns espaços, né, diferentes. Eu tive a oportunidade de ir em Zurique, na Suíça. O policial investigativo de Zurique, ele usa a arma dele no cofre, no fundo da viatura. A arma do policial de Zurique, ela fica no cofre, no fundo da viatura, e com a senha. E a senha está na central. Ele tem que ligar para a central, informar qual é o problema. A central autoriza, ele digita a senha e pega a arma. Muito bom seria se a gente vivesse em um ambiente, em uma sociedade tão educada, a ponto de eu ter que pedir autorização para pegar a arma, para resolver um problema, porque esse problema seria o pior dos mundos, porque eu tinha que segurar uma arma. Eu posso viver essa realidade no Brasil? Não. A gente está em guerra, irmão. Eu tenho que ter o melhor fuzil, o melhor equipamento holográfico, eu tenho que ter o melhor equipamento balístico, eu tenho que ter o melhor uniforme, eu tenho que ter a melhor capacidade de atuação nessas áreas conflagradas, porque eu tenho que ter duas principais missões, voltar vivo e voltar livre. Ainda tem essa, voltar livre, porque a nossa atuação, 95% das vezes, 5% são os caras que fazem merda. Esses tem que se fuder mesmo. Policial ladrão tem que se fuder, policial que faz merda tem que se fuder. É ladrão, irmão, é vagabundo, pior da pior estirpe. Mas 95% dos policiais caminham na linha da legalidade. Então a gente pensa 10 vezes antes de atirar. A gente pensa muito na nossa capacidade técnica de saber caminhar naquele ambiente alicerçado no que a lei permite que a gente faça. O vagabundo não. O vagabundo dá 1 milhão de tiros na gente, sem responsabilidade nenhuma do disparo. Eu tenho uma responsabilidade sobre o tiro que eu dou. Isso aí. Então eu não posso, enquanto sociedade hoje, e a nossa sociedade, infelizmente, é mal educada, e logicamente que o Brasil é um país novo, né? É um país bem embrionário. Nós temos aí 500 e poucos anos. E a gente vai para países que já têm muitos anos de vida, já passaram por muitos problemas, e a gente está enfrentando alguns problemas, porque nós somos imaturos enquanto sociedade. A sociedade é mal educada, a sociedade quer dar o jeitinho e resolver os problemas. Então a gente hoje não pode falar de uma polícia que seja enfraquecida, uma polícia que não tenha a capacidade de utilizar e de alicerçar a sua conduta em um primeiro nível de força, o poder de persuadir pela presença. O cara, irmão, tem que respeitar a polícia quando a polícia chegar. Infelizmente, na nossa sociedade, não é bom dizer, o camarada só vai ser respeitado pelo mal que ele pode causar. A polícia
só vai ser respeitada quando ela chegar lá forte, que o cara olhe para ele e fale assim, rapaz, eu não quero lutar contra esses caras, não. É a arte da guerra de Sun Tzu. O melhor exército é aquele que impõe tanta força que o oponente olha para ele e fala, rapaz, eu não quero nem lutar porque eu vou perder. É É isso que a isso gente aí. quer enquanto polícia. Infelizmente, a sociedade da gente, onde a gente vive, a gente não pode estar sem arma, a gente não pode ser enfraquecido. E a sociedade ela tem que decidir em que lado ela vai estar nessa guerra. Se ela vai estar do lado do bem, que é a polícia, ou se ela vai estar do lado do mal, dando mão dada aí para vagabundo. Aí a decisão é da sociedade. É isso aí, meu irmão. Queria ficar aqui te ouvindo 1 hora. Eu tenho mais 1 hora para falar com você, mas na hora que dá 1 hora, o Instagram corta aqui a live Essa e pode mesmo. corta e não tem mais jeito. Então, cara, vou aproveitar que a gente tem menos de 2 minutos aí. Cara, muito obrigado. Cara, eu tinha muita coisa para falar contigo aqui ainda. Depois a gente marca outro. Já vamos deixar o gancho aí, porque, pô, tem muito. Só essa parte dos Estados Unidos, eu já tinha um monte de coisa para te falar aqui, mas você evoluiu tão bem aí que eu não tive coragem de te interromper. Cara, muito obrigado por ter aceitado aí. Pode usar os últimos segundos aí para despedir da galera. Aproveita, peço pessoal para seguir a gente. Quem não me segue, quem não segue o Piton aí, já bota para seguir. Compartilha aí os stories aí com a galera. E fica à vontade para despedir da galera, faz considerações finais. Fala do seu livro aí, que eu vi uma galera perguntando. Já fala onde que acha o seu No livro meu aí, meu irmão. livro, Obrigado. Meu livro entra no Instagram. Eu quero fazer uma consideração para você, irmão. Todo mundo que me segue tem que seguir esse cara. A gente precisa de boas referências na polícia. A gente precisa de pessoas que façam um trabalho sério, um trabalho especializado, um trabalho que leve informações valiosas, um bom conhecimento e baseado, sobretudo, na experiência de quem é de fato um bom policial. Então, te parabenizo, irmão, pelo trabalho. Conte comigo. Se mantenha firme, fiel e convicto, e que Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e benevolência continue nos abençoando, nos protegendo, nos dando força para que a gente tenha sempre a capacidade de atravessar o vale da sombra da morte e fazer com que o mal sucumba para sempre diante de nós. Que Deus nos proteja. É isso aí, meu irmão. Vamos para cima e continue, viu? Tamo junto sempre. Forte Valeu, abraço, irmão. galera. Boa noite. Até mais.